Meu nome é Rosiane Pique, eu sou professora de Educação Física. O objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre o modelo do ensino da responsabilidade social e pessoal, desenvolvido pelo professor Don Harrison, professor da Universidade de Illinois em Chicago. Na literatura a gente vai encontrar muito a sigla em inglês, que é TPSR, que quer dizer Teaching Personal and Social Responsibility. Então, falando um pouquinho da minha história em relação ao modelo. Meu mestrado foi em 2004, na URGS, onde eu implementei uma intervenção motora inclusiva, onde eu tinha crianças com e sem necessidades especiais. Algumas tinham TEA, síndrome de Down e paralisia cerebral. E eu implementei um modelo. Depois, em 2006 e 2007, eu fui estudar com o professor Don Harrison na Universidade de Illinois em Chicago, sob a orientação dele e da professora Gloria Balaguer. E eu ministrei aulas de educação física no subúrbio de Chicago para crianças em situação de risco. Em 2008, um grupo de professores que trabalham já com esse modelo, resolvemos então criar uma aliança onde a gente poderia compartilhar as pesquisas, os resultados, as estratégias que a gente vinha desenvolvendo e utilizando com o modelo. Então, a todo ano, mais ou menos no mês de junho, a gente se encontra, a gente faz uma conferência que é aberta ao público, né? Pode vir professores, treinadores, alunos de graduação, mestrado, né? Especialização, doutorado, para poder compartilhar a sua experiência ou poder aprender um pouco mais sobre o TPSR. Aqui no Brasil eu sou a representante do modelo e além do Brasil e dos Estados Unidos, a gente tem professores no Canadá, na parte que fala, né, o inglês, que tem a dominância na língua inglesa, em Quebec, né, que é francês. Além do Canadá e Estados Unidos, a gente tem professores que trabalham com esse modelo na Espanha, Portugal, África do Sul, Nova Zelândia, Finlândia, Coreia do Sul e México. Então, assim, onde é que a gente vai encontrar o modelo já na literatura sendo implementado, né, em pesquisas, assim? Tem bastante estudos onde o modelo é implementado com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, né, mas nas aulas de educação física, e nas aulas de educação física adaptada, especificamente para crianças com deficiência, né, ou pessoas com deficiências. Em Chicago, a gente tem uma escola onde todas as disciplinas estão implementando já o modelo, não só a educação física. É muito comum encontrar na literatura pesquisas sendo feitas em programas ou antes de começar a escola, né, ou depois da escola, que daí o aluno termina a escola e vai participar desse programa, muitos ligados na área esportiva, né, ou do coaching ou de treinamento, né. E também a gente encontra na literatura algumas pesquisas onde os professores eles estão procurando desenvolver metodologias ou formas como ensinar novos professores em países diferentes, em localidades diferentes, a implementar um modelo. Então, assim, falando um pouquinho de como é que o modelo foi criado, na verdade, né? Então, o professor Don Harrison, há mais de 40 anos atrás, ele era professor de educação física e trabalhava com um programa com jovens, né, de periferia, envolvidos com gangues, onde ele trabalhava a parte de basquetebol. Ao longo desse tempo, desses programas que ele vinha desenvolvendo, ele observou que além de ter um ambiente fisicamente e emocionalmente saudável, esses jovens eles precisavam de algo mais, né? Que a técnica pura e simplesmente do basquetebol não era o suficiente. Ele começou a perceber e a desenvolver toda uma metodologia, um pensamento, na verdade, a respeito da relação professor e aluno, assim, o que ele poderia dar além, né, do ensino dessa técnica, da técnica do basquetebol, né? Então, assim, hoje, depois de 40 anos, já se tem, né, foram feitas várias edições desse livro. Atualmente, o que a gente pode falar do TPSR? Ele é um modelo onde se baseia na relação professor e aluno. Né? O professor que vai implementar o modelo, ele tem que estar aberto para ter essa aproximação com o teu aluno. De nada adianta tu pegar o livro e querer implementar todas as estratégias e achar que isso é TPSR, não é. Né? É necessário ter essa aproximação professor e aluno e tu se permitir fazer essa aproximação. Por isso que ao longo do livro a gente vai observar muitas técnicas, assim, muitas estratégias, na verdade, que possibilita, por exemplo, tempo de reflexão, conversa consciente, várias estratégias onde no formato da tua aula tu vai ter esse momento para se aproximar do teu aluno, para poder conhecer um pouco mais a história desse aluno e ver o que de fato ele necessita de você como professor.
E nesse sentido, além da aproximação e da relação professor e aluno, o modelo enfoca muito nas potencialidades do aluno. Então, assim, em vez de a gente focar nos defeitos, nas dificuldades ou na deficiência, a gente vai ver no potencial, nos pontos fortes que o aluno tenha, né? Nas potencialidades. Então, a gente vai dar enfoque e a gente vai basear a nossa aula nessa potencialidade desse aluno. E além disso, além desse enfoque, dessas potencialidades, a gente vai ensinar valores. São ensinados valores como, por exemplo, autoestima, autocontrole, empoderamento, liderança. Então, assim, a aula ela tem que ter um momento, lógico, de prática daquele esporte, enfim, daquela habilidade motora, mas esses valores, eles têm que ser ensinados também. Muitas vezes a gente encontra até na literatura life skills, né, habilidades de vida, também é uma expressão que a gente pode estar encontrando também, em função desses valores. E a aula, ela não é centrada no professor, ela é centrada na necessidade do grupo como um todo. Nesse sentido, é muito importante que tu, como professor, se autoavalie para perceber se você está disposto, se você está aberto, está indo ao encontro do teu aluno, né, da necessidade desse teu aluno. E também é importante que, além do aluno se avaliar, né, que ele tenha momentos que ele possa fazer uma reflexão sobre o seu comportamento, as suas atitudes. É importante também que o aluno possa avaliar o professor, né, enquanto parceiro, enquanto essa relação está sendo desenvolvida, né. Então a aula ela nunca é centrada no professor, ela é sempre centrada no aluno. Falando um pouquinho do meu mestrado, então eu implementei esse modelo com crianças de 4 até 10 anos de idade, onde algumas elas tinham necessidades especiais, né, como TEA, síndrome de Down e paralisia cerebral. E como eu tinha crianças que não sabiam ler, uma estratégia que eu utilizei, além das que o livro cita, foi de ter um mural onde eu tinha desenhos, né, de crianças participando, de crianças auxiliando uma outra criança, de uma criancinha com o braço cruzado porque não queria participar da atividade, e também tinha frases, né, você pode tentar de novo, ajude o seu colega. Então, assim, em função do meu público, eu tive que fazer essas estratégias para poder auxiliar as crianças a perceberem até quais os valores e quais as atitudes eles iriam tomar durante as sessões. Esse vídeo é apenas uma introdução sobre o modelo de ensino da responsabilidade social e pessoal. A seguir vai ter os contatos, tanto a nível de Brasil quanto a nível dos Estados Unidos, para maiores informações. Eu fico à disposição. Muito obrigada.